Olá, sou o professor Adilson da Universidade Federal de Santa Catarina e nessa videoaula a gente vai tratar de sintometria. Na verdade, é provável que a gente encontre a terminologia representada como sintometria ou sensometria dentro da literatura, tá? Mas por algum motivo a Academia Brasileira adotou a sintometria, ok? É, Especificamente, só para recapitular, nas aulas anteriores a gente viu sobre os tipos de estudos métricos na biblioteca, a biblioteconometria, a arquivometria, a bibliometria, que está apurada dentro da informação bibliográfica, e na aula 7 a gente viu a infometria, que está um pouco mais voltada para a recuperação da informação. Hoje, a nossa análise é muito mais no âmbito científico. Claro que quando ela foi formulada, ela também tinha a intenção de trabalhar com a informação tecnológica, visto que nessa época não tínhamos a patentometria e nem outros tipos de estudos que fossem muito mais elaborados para questões tecnológicas, desenvolvimento de pesquisa tecnológica no mundo e especificamente para o Brasil. Então, a sintometria acabou se atribuindo ou atribuindo essas áreas de especificidade e acabou sendo adotada como sintometria. Mas na atualidade ela cuida especificamente da informação científica, tá? E essa informação científica pode ser de uma universidade, de um departamento, de um grupo de pesquisa e assim sucessivamente. E o expoente maior que nós temos de publicação no mundo é a revista Sintométricas, editada por Wolfgang Glanzel. E no Brasil, a revista que tem maior repercussão em relação aos termos e estudos métricos voltados especificamente à sintometria é a Transinformação. Como uma definição, basicamente o que eu já tinha mencionado, trabalho especificamente com a quantificação da ciência. Ela inclui dentro dela a bibliometria, porque os tipos de estudo de citação, produtividade científica, especificamente informação bibliográfica, que tratam de ciência, são bem-vindas. Crescimentos de áreas científicas e áreas emergentes, formação de recursos humanos e compilação de indicadores científicos que são bastante utilizados pelos governos, né, dentro dos Ministérios de Ciência e Tecnologia. Desafortunadamente, no Brasil, a gente deixou de reproduzir isso, deixou de deixar visível essa informação. Mas até 2010, a gente tinha esses indicadores praticamente visíveis para qualquer pessoa poder utilizar. O que nós temos hoje são indicadores dos ministérios de educação, especificamente voltado a partir da parte de pós-graduação, mas indicadores científicos mesmo do que o país faz são ações isoladas. O governo federal não tem tanta interferência nisso. Se utiliza principalmente isso para avaliação de departamentos, universidades e assim sucessivamente. Para se ter uma ideia, os rankings internacionais são baseados e utilizam a sintometria para analisar produtividade dentro de bases de dados, especificamente o Web of Science ou Scopus. E no Brasil a gente poderia ter aperfeiçoado isso para os nossos sistemas através do Cielo. Infelizmente isso não foi feito. E trabalha com quantificação do passado e do presente com vista no futuro, especificamente para termos melhoria da produtividade científica dentro das universidades, instituições e assim por diante. Tem um período histórico aqui dentro, que é um pós-guerra, né? Expansão das organizações, recursos humanos, materiais financeiros para a ciência. Isso é visível, a gente começou a ter um ganho a partir de que foram investidos recursos para isso. ênfase na coleta de informações e estatísticas sobre aspectos especificamente para desenvolvimento de política científica, indicadores de insumo, que a gente não mensurava antes, que são os inputs, potencial científico e tecnológico para as nações, em específico, né? A gente tem um ganho significativo com as cooperativas da União Europeia hoje.
Primeira geração de análise quantitativa da ciência, especificamente com os programas de ciência e tecnologia dos países, no caso do Brasil, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e em determinado momento desenvolvimento tecnológico também. A gente começa a ter um ganho também com bases de dados que vão surgir nesse meio tempo. A Web of Science lá na década de 60, 70 e finalzinho de 70 com a implementação da última base de dados deles, pelo menos as principais, começa a dar um suporte para isso, porque a gente começa a analisar a ciência a partir de publicações científicas, mas também tem um outro lado de se analisar a ciência, que é a curva de ações que não são efeitos de publicações. Na verdade, elas geram subsídios para publicações, mas a gente não mensura elas. Tá? Ciência é muito importante para ser deixada exclusivamente para os cientistas. É uma pegadinha, tá bom? É uma crítica interna e externa, porque questões políticas deveriam ser aplicadas também para o desenvolvimento de políticas científicas e tecnológicas, e isso deveria ser um dos pontos básicos do desenvolvimento de um país. Indicadores de produto, né? A gente começa a ver um aumento da racionalidade na tomada de decisões, então automaticamente a gente começa a medir a partir de publicações e não mais pela atividade científica que um pesquisador faz. Nós temos também dois marcos importantes aqui dentro que vale a pena revisitar o texto da Lea Velho, Como Medir a Ciência, que é lá da década de 80, que ela já trata de input e output, ou seja, o insumo que eu tenho e o retorno que eu tenho para a sociedade. Então, por um lado, eu tenho alguns atrativos, como recursos financeiros, recursos humanos, números de instituições que nós estamos analisando, e por outro lado, mais à frente, a gente começa a verificar o que isso de fato repercute. Basicamente, eu dou uma bolsa de produtividade para um pesquisador e ele tem que produzir. É basicamente isso. Eu forneço recurso para o desenvolvimento de uma pesquisa em um edital universal, esse pesquisador precisa mostrar resultados depois. É basicamente isso. Dentro do nosso cenário, nós temos alguns inputs. Isso daqui é um tipo representativo de input. Dentro da América do Sul, da América Latina, melhor dizendo, nós temos investimentos em ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, e quanto de recurso está sendo aplicado para o desenvolvimento disso. O ideal aqui dentro era ter o número de pesquisadores destinados a esses recursos, né? Para a gente também poder fazer uma avaliação muito mais consolidada. E a mesma coisa, qual é a porcentagem de recursos aplicados por cada um desses países dentro das principais áreas de conhecimento. Por outro lado, eu tenho o produto sendo gerado. O produto sendo gerado, a gente chama na sintometria como output, que é a produção. Basicamente, a sintometria ela vai quantificar como produto artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados em eventos, até mesmo palestras poderiam ser quantificáveis, né, dependendo do contexto que eu tenho. Então, basicamente é isso. E ele tem um viés social muito forte e também econômico, porque eu aplico o recurso para o desenvolvimento de alguma coisa e eu espero um retorno. O retorno nada mais é do que o output. E aqui nós temos alguns exemplos de outputs, né? Por tipologia de pesquisa, como está sendo feito, por exemplo, dentro de um departamento. Por frequência, representadas a partir de bolhas, quais são as áreas temáticas mais representativas da área de ciência da informação. A mesma coisa, por barras, como está sendo desenvolvido temáticas dentro da biblioteconomia, como está sendo o investimento e como está sendo a produção de determinados países dentro da Web of Science e qual a sua variação. E qual é o objeto de estudo aqui dentro? O objetivo de tudo isso daqui é produção de conhecimentos e de novos conhecimentos. É uma norma fundamental da ciência,
o pesquisador tem que divulgar seus resultados de pesquisa, isso é quase que unânime, né? E não existe ciência sem publicação. Na verdade, até existe, mas a gente precisa validar a ciência a partir das publicações que nós temos. Basta a gente analisar atualmente os estudos que estão sendo desenvolvidos com a Covid-19 e boa parte do que nós vamos ter de solução é viável a partir da publicação e dos testes que vão ser feitos. Dentro de tudo isso, nós temos coisas que podem ser aplicadas, como, por exemplo, visibilidade dentro de base de dados. É uma da representação que a sintometria aporta. A representação por determinadas tipologias de informação. Os veículos de publicação que eu tenho, quais os processos mais adequados e quais os veículos são mais adequados para determinadas áreas. Latente que a área de humanas, artigo para eles é importante, mas o mais importante é um ensaio, um desenvolvimento de um livro em cooperação, um livro de autoria única. Depende muito do escopo de área que eu tenho. Em compensação, dentro de áreas como física, química, o artigo é o ponto-chave deles. É possível, dentro da sintometria, trabalhar com autorias, análise de coautorias, verificar qual é a colaboração dentro dessas coautorias, análise de citações, verificar o grau de concorrência de citações e, claro, todas as análises têm suas restrições. No nosso caso, a restrição é basicamente dentro de autocitação. Estou mostrando aqui alguns autores que foram temas da minha tese e que eu tenho apresentado quantos trabalhos eles publicaram e quantas autocitações foram realizadas dentro do trabalho. E a gente pode notar que alguns autores são extremamente autocitáveis. Autocitação é um perigo dentro da sintometria.